Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do flop que vai ser a COP30, tá? Olha só, a COP30 já estava esvaziada, porque o Trump falou que não vai nessa porcaria, que saiu do acordo do clima, então os Estados Unidos está fora dessa palhaçada toda de acordo de clima, né? No que faz muito bem, eu já falei para vocês, esse movimento ambientalista todo é um movimento genocida, que é matar pobre, é isso que propõe o movimento verde em última análise, é matar o pobre de fome, com a suspeita, para salvar o planeta, né? É isso que quer, no final das contas, o movimento verde. Então fez muito bem o Trump de abandonar essa palhaçada. Sem os Estados Unidos, os outros países todos se perguntam o que eles vão fazer, o que eles vão discutir lá em Belém. Porque a verdade é essa. Essas reuniões da COP é para justamente os países falarem não, que eu vou reduzir carbono aqui, que eu vou reduzir carbono ali, que eu vou fazer isso. Não adianta nada eles reduzirem carbono se os Estados Unidos não vai reduzir carbono. Ao contrário, os Estados Unidos está começando com uma série de leis para reativar a indústria do petróleo e coisa e tal. Ou seja, meio que não vai servir para nada essa COP30. Então o pessoal está desanimando. Mas agora havia expectativa de que pelo menos a China fosse, porque a China, né, agora que os Estados Unidos está fora, a China pode tomar o lugar de protagonismo e coisa e tal. Era a lorota que o Brasil estava falando para a China. A China agora mandou uma cartinha reclamando da estrutura, do preço alto e estão dizendo que estão pensando em desistir, pular fora, porque meio que, porra, não vai resolver nada isso daí, né? Pois é, exatamente. Imagina o flop que vai ser essa COP30 lá em Belém, hein? Essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, o pessoal pode achar que eu estou criticando a COP30 por ela ter sido organizada pelo Lula, por ela estar sendo feita no Belém do Pará, lá aqui no Brasil e coisa e tal, e não é isso não. Eu critiquei todas as COP, eu acho todas essas COP uma palhaçada que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Eu reconheço o problema do aquecimento global, reconheço o problema da poluição humana, mas a única maneira de resolver isso é com tecnologia. Achar que governo vai legislar até a gente sair desse problema, isso não existe, isso nunca funcionou, isso nunca vai funcionar. Ou a gente vai ter uma tecnologia que a gente vai identificar e que vai resolver esse problema, ou não vamos ter nada e vamos ser extinto mesmo e vai acabar a raça humana e não tem nada que a gente possa fazer. Achar que lei resolve alguma coisa, isso é ilusão. É ilusão que os políticos querem convencer você de que eles conseguem resolver isso através de lei para você votar neles. Vote em mim, que eu vou resolver os problemas seu tudo com lei, vou rabiscar num papelzinho aqui um negócio aqui, ó, rabisquei uma lei aqui, aí resolveu o seu problema, viu? Parabéns, ele tá resolvido o problema. Aí você fala, pô, mas não resolveu nada, continua a mesma coisa. Pois é, exatamente, não resolve nada. Aí o político vai falar para você, não, mas na próxima eleição você vota que na próxima eleição eu resolvo, entendeu? Essa é a chantagem desse pessoal. Essa coisa toda de COP30 é uma inutilidade, é um grande palanque público em que fica um monte de político inútil fazendo um monte de merda. Todas elas, não estou falando da COP30 não, de todas elas, todas as COP 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, tantas quanto tiverem, são todas uma idiotice sem sentido. Essa aqui no Brasil é particularmente ruim por alguns problemas, tá? O primeiro problema, o Lula resolveu fazer isso em Belém do Pará, porque seria a COP na Amazônia e coisa e tal. Só que o problema é que você fazer um evento desse perto da Amazônia tem uma série de dificuldades. A primeira dificuldade é justamente que Belém é uma cidade muito bacana, eu já estive em Belém, achei lindíssima a cidade, realmente a vista da floresta amazônica ali, do Parque das Garças, ali é lindíssimo aquilo ali, mas a verdade é que é uma cidade que não tem infraestrutura para receber um evento desse porte. Então, para te dizer que aqui no Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo. Outras cidades já teriam dificuldade de ter um evento desse tamanho. E Belém do Pará é uma cidade relativamente pequena se você comparar com o resto do Brasil, né? Então, assim, botou na floresta, tem esse problema todo de lugar, de achar lugar, de organizar as coisas, o trânsito de Belém é um caos completo. E aí tem um outro problema, né, que aqui o pessoal está colocando aqui, ó, o BNDES liberou 250 milhões para a obra da COP30 que impacta a floresta remanescente. Lá fora o pessoal está reclamando pra caramba disso daqui. Pô, peraí. Vocês estão fazendo uma COP30 que é para melhorar a questão do meio ambiente e coisa e tal, e vai derrubar um pedaço da floresta amazônica para o pessoal ter menos trânsito para chegar em Belém? Que coisa é essa, né? Eu reconheço que é uma coisa boa isso daqui. Belém precisa dessa estrada realmente, coisa e tal. E o impacto não é essas coisas todas. Aí a pessoa fica falando que vai destruir a floresta. Dá a impressão que os caras estão desmatando a floresta amazônica inteira. Um trechinho desse tamanhozinho assim, que já está tudo desmatado mesmo de qualquer jeito.
Mas, de novo, o que importa é a imagem que isso passa. Pô. Num evento que é um evento para ser a favor do meio ambiente e coisa e tal, você vai botar uma estrada que corta a floresta amazônica, porra, fica feio isso, né? Então, ou seja, a minha visão, a COP30 já era ruim como todas as COPs, sempre critiquei todas as COPs, mas o fato de ter sido feita lá em Belém e com essa situação toda, piorou ainda muito mais a situação, né? O pior foi justamente, isso pegou o Lula de surpresa, foi a eleição do Trump lá nos Estados Unidos. O Trump já deixou claro que não tá nem aí pra essa porra, nem vai participar da COP30 e já saiu fora do Acordo de Paris. Lembrando, o que são essas COPs, né? Foi assinado um Acordo de Paris, se não me engano foi em 98, não, 98 foi Kyoto, 2005, 2008, eu não lembro. Há muito tempo atrás foi assinado essa porcaria do Clube de Paris, em que os países se comprometiam a reduzir a emissão de carbono, e aí em cada COP dessa daí, cada país tenta se vender como mais politicamente correto. Eu cortei mais carbono, eu prometo cortar mais carbono, eu vou matar mais pobre no meu país. Não, eu vou matar mais pobre no meu país, porque lembra, cortar carbono é matar pobre, tá? O rico paga a taxa lá das empresas de recarbonização e coisa e tal, não tá nem aí. O Leonardo DiCaprio pega o iate dele lá que consome não sei quantos litros de diesel por minuto e tá andando para cima e para baixo. Se você perguntar para ele, ele fala, ah, não, mas eu pago a compensação de carbono. Ele é rico, ele tem dinheiro, ele paga, foda-se. Aí o pobrezinho que tem lá uma motoca que ele usa para trabalhar, ah, não pode, essa moto é muito velha, você tá matando o ambiente, tá acabando com o meio ambiente. Por favor, morra sem trabalhar em casa para não incomodar o meio ambiente. Ou seja, essa política verde é para matar pobre. É isso que é essas COP todas. É para os países ficarem gritando quem é que está matando mais pobre. Não, eu estou cortando 30% do carbono, matei 500 pobres. Eu estou cortando 50% do carbono, matei mais não sei quantos pobres. É isso que são esses encontros da COP, né? Mas agora com o Trump, fica ainda mais sem sentido. O Trump agora, saindo desse negócio, fica mais sem sentido, porque os Estados Unidos é o grande poluidor. É os Estados Unidos e China, são os grandes poluidores. Se eles não vão cortar nada, o que adianta o resto do mundo cortar carbono? Né? Não adianta nada, né? Aí o pessoal está preocupado aqui. E aí soma-se a isso o problema de ser em Belém, que é uma cidade que não tem uma estrutura para um evento desse porte, né? Então tá aqui, a maior preocupação deles aqui são os chineses. Aqui, a Embaixada do Brasil em Pequim registrou um telegrama do pessoal reclamando lá da China, questionando a infraestrutura da COP, eles estão querendo mudar o local onde fica o pavilhão da China lá na COP, não sei o que lá, estão reclamando de hospedagem, que não conseguem hospedagem, não sei o que lá. Então, ou seja, o pessoal do Lula está falando aqui, não, porque com a decisão dos Estados Unidos de sair do Acordo de Paris, recai sobre a China, o maior poluidor global, a expectativa de protagonismo no debate climático. Como se a China realmente estivesse dando dois peidos sobre isso, né? A China não está nem aí. A China vai nesses encontros, promete, mas eles não são burros. Eles só prometem, fica só na promessa. E é isso mesmo que tem que fazer. Prometer e não cumprir, porque cumprir essas metas é matar pobre, como eu falei, né? Então tá aqui, o pessoal tá reclamando e tá falando sobre desistência, tá? Aliás, tem vários que estão falando sobre desistência aqui, ó. Aqui tem uma outra aqui, ó, o pessoal esse aqui é da onde? Da Europa. Diretora-geral da Política Europeia do Meio Ambiente, falando também, reclamando do meio de deslocamento, reclamando da posição onde ficou a delegação, mas a Europa diz que vem de qualquer jeito. Vão dar um jeito, estão reclamando, tá reclamando de um monte de coisa, mas vem, né? Agora aqui, ó, empresários britânicos estão desistindo. Tem empresários britânicos aqui, ó, vários CEOs e representantes do setor privado estariam considerando desistir da participação da feira devido à falta de acomodação. Não consegue lugar para ficar em Belém, né? Não tem hotel para ficar em Belém. E, enfim, aqui, ó, a embaixada britânica expressou confiança que o governo brasileiro tem capacidade de organizar essa conferência impactante. Isso aqui, quando o pessoal fala nesse sentido, eles estão dando um recado. Olha só, o Brasil, porra, tu não falou que ia resolver esse negócio? Resolve essa porra aí, cara. Não, eu tenho confiança que o governo brasileiro vai começar a fazer as coisas certas, agora vai parar de fazer merda e vai organizar uma conferência impactante desse tipo. É isso que eles estão querendo dizer aqui, né? E tem outras embaixadas de outros países aqui reclamando também. Os Estados Unidos não vêm e coisa e tal. Então, ou seja, o pessoal está vendo aqui que está ficando complicado o negócio da COP30. Arrisca ser um flop enorme. Alguns países virão. A comunidade europeia, o pessoal é muito preocupado com o negócio de clima, adora usar o negócio de clima para bater no Brasil, para impor tarifas contra o Brasil. Então a Europa vem, não tem dúvida nenhuma. Agora, faltando os Estados Unidos, a China ameaçando não participar, vai servir para que essa COP, cara? Para que essa COP?
Aqui, ó, presidente da COP30 diz que a ausência dos Estados Unidos aumenta os desafios para o consenso e não sei o que lá, e cobra a margem equatorial. E olha só, né, o Lula tá correndo para aprovar a margem equatorial, já vai começar a perfurar. Eu acho isso positivo. Não me entendam mal, eu acho positivo. Mas, de novo, olha a hipocrisia. O Lula querendo se pagar de grande verde, né, de grande ambientalista e coisa e tal, organizou uma conferência aqui no Brasil, mas asfaltou a floresta e vai ter que falar no final do ano, porque até o final do ano já vão estar perfurando os poços da margem equatorial. Estamos perfurando mesmo os poços da margem equatorial. De novo, é besteira isso? É besteira, mas repara como é que fica uma hipocrisia do caralho tu fazer uma coisa ambiental e começar a furar petróleo a poucos metros ali, que é perto dali, poucos metros não, né? É muitos metros, mas é a poucos quilômetros dali, né? Enfim, isso sem contar o gasto absurdo, estão gastando dinheiro pra caramba nesse negócio, que não precisa. O Brasil é um país pobre, é um Brasil que não tem dinheiro para ficar gastando com esse troço. Aqui, ó, aqui o governo Lula tinha comprado galões de água com 611 acima do preço. Por quê? Porque não tem água potável em Belém suficiente para as coisas todas. Tiveram que comprar água para levar água de avião lá para Belém. Eu não sei, pô, não é possível que não tenha uma engarrafadora de água lá no Pará para engarrafar essa água. Pô, pega a água do rio, pô, a água do rio lá é limpinha, pô, só tem um xixi ou outro só, tá tranquilo, pô. Bota um clorozinho ali que resolve. Aqui, ó, mas o governo que está comprando galão de água lá 611% acima do preço. Desistiu de comprar. Agora a gente não sabe se é porque não vai ter água na COP, vai faltar água na COP, ou vão fazer outra licitação e vão comprar mais caro também, porque o problema é esse, não tem estrutura para fazer um evento deste tamanho em Belém, né? Ou seja, tá arriscado ser um flop completo esse troço, e o pessoal nem ir, e não ter destaque nenhum. Por quê? Porque ninguém vai querer falar isso enquanto os Estados Unidos não tá lá. É uma demonstração de fraqueza do Acordo de Paris. Vai ter alguma cobertura jornalística? É lógico que vai ter alguma, mas vai ser muito menos que o Lula esperava pela ausência do Trump. E se desistir mais gente, se a China desistir, se a Europa desistir, se a Inglaterra desistir, aí que vai ficar feio pra caramba esse troço.